Oi, gente, tudo bem? Essa semana nós vamos dar continuidade a esse assunto sobre os fusos horários. Na semana passada vocês fizeram uma atividade sobre os fusos horários, porém mundial, não foi? Essa semana nós vamos falar dos fusos horários brasileiros. O Brasil, ele é um país muito grande, né? A gente fala que é um país de dimensões continentais. Então é claro que o Brasil não teria apenas um fuso horário, tá? Antes de falar, né, do fuso horário do Brasil, a gente tem que falar que, como a gente viu semana passada, esses fusos horários, eles foram criados para poder facilitar as relações entre os países, né, as pessoas no mundo. Seria muito complicado, por exemplo, se a gente não soubesse essa questão dos horários, de, por exemplo, sei lá, tá ligando à noite para uma pessoa lá no Japão, por exemplo. Dependendo do horário, lá no Japão vai ser de madrugada. Então a gente precisa saber essa questão do fuso horário para poder entender o funcionamento da sociedade, das economias aí pelo mundo. Então é um tema muito importante. Então, como a gente viu, os fusos horários eles estão ligados aos meridianos. Lembra os meridianos? Que são aquelas linhas na vertical, aquelas linhas em pé que cortam todo o nosso planeta. O meridiano de referência, que é o zero, é o meridiano de Greenwich, que é aquele que fica bem no meio do mapa, tá? Tudo que está, vamos relembrar, tudo que está à esquerda do meridiano de Greenwich, ou seja, a oeste, a gente vai diminuir as horas, que é o caso do Brasil. Agora, tudo que está à direita do meridiano de Greenwich, que é a leste, a gente vai aumentar as horas, tá bom? Então, vocês sempre têm que ter essa noção. Se eu estou num determinado lugar e eu vou caminhar para a esquerda, então eu estou diminuindo as minhas horas. Agora, se eu estou num lugar e eu vou caminhar para a direita, eu vou aumentar as minhas horas, tá? Então, cada país ele tem aí uma autonomia para poder delimitar os seus fusos horários. Eu vou colocar um mapa aqui para vocês para a gente poder entender a questão do fuso horário do Brasil. Ao longo dos anos, o Brasil foi modificando os seus fusos horários. Nós tínhamos 4, voltamos para 3 e agora temos 4 fusos horários, tá? Uma primeira coisa que a gente precisa destacar nesse mapa. Vocês vão reparar que tem aí 3 linhas verticais, retinhas, que são os meridianos que eu estava mencionando. Então, esse intervalo entre uma linha reta e a outra, esse espaço que tem entre um meridiano e outro, equivale a 15 graus ou 1 hora. Então, cada espaço tem 1 hora. Porém, se vocês repararem, se o país ele seguir essa linha reta aí dos meridianos, alguns estados e até mesmo algumas cidades podem ser cortadas por essa linha. E aí um mesmo estado, uma mesma cidade vai ter 2 horas diferentes. E isso é ruim no dia a dia, na economia e tal. Então o que os países eles têm autonomia para fazer? Eles podem pegar, né, esse limite, que teoricamente é uma linha reta, e fazer o contorno dentro aí do seu território, que é o que o Brasil fez. Reparem, tá vendo, ó? Vocês vão ver aí uma cor, um rosa bem clarinho. Então, tá vendo, ó? Contornando aí o território brasileiro. Mas no meio tem um laranja mais claro, tá vendo que vai cortando também alguns estados. E o último, um laranja mais escuro, que é apenas o estado do Acre. Então, o Brasil, ele tem esses... Vocês estão vendo 3, né? Mas tem o -2 lá no cantinho, tá vendo? Então, é -2, -3, -4 e -5. O que é esse menos? É em relação ao meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich, é 0. Então, lembra da atividade da semana passada? Se lá no meridiano de Greenwich é 10 horas da manhã, que horas vai ser aí no Brasil, aonde está escrito -3?
É só eu pegar 10 menos 3. Que horas vai ser nessa parte do Brasil que está no laranja mais claro? Menos 4, não é? Mas não é menos 4 horas. É 10 menos 4 horas. Sempre tem uma hora de referência, que no caso daquela atividade da semana passada, era as 10 horas do meridiano de Greenwich, tá? Daqui a pouco nós vamos fazer uma outra atividade que a referência está no próprio território brasileiro para vocês poderem observar algumas questões, tá? Então o Brasil ele tem 4 fusos horários. O primeiro, que é o -2, ele só vai pegar as ilhas que ficam no litoral brasileiro, no caso a mais conhecida, Fernando de Noronha. Então, Fernando de Noronha está a menos 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich. O segundo fuso horário, que é o -3, é o horário oficial do Brasil. Reparem que ele pega a maior parte do território brasileiro. É o horário oficial de Brasília, tá? Ele é -3 em relação ao meridiano 0, o meridiano de Greenwich. Depois nós temos o -4, que vai pegar aí o Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul. -4 em relação ao horário do meridiano de Greenwich. E por último o Acre, que é -5. Então -5 em relação ao meridiano de Greenwich. Então reparem, vamos tentar fazer uma observação aqui nesse mesmo mapa. Na parte do Brasil que é -3, vamos supor que nessa região aí, vamos ver, Belo Horizonte. Em Belo Horizonte é 8 horas da manhã, tá? Que horas é lá no Acre? O que eu tenho que fazer? Eu não vou pegar 8 menos 5, não. Eu tenho que primeiro tirar essa diferença. Então, eu não estou no -3, não é o meridiano ali do -3? Belo Horizonte não está no -3? Então, qual que é a diferença do -3 para o -5? É só eu andar. Então, ó, eu estou no -3, eu vou pular 1, que é o -4, e mais 1, que é o -5. Então, eu pulei 2 casas. Então, eu vou diminuir das 8 horas de Belo Horizonte 2 horas. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que a gente está na ilha de Fernando de Noronha, que é onde está o -2 aí no mapa. E vamos supor que em Fernando de Noronha seja 15 horas, 3 horas da tarde. E eu quero saber que horas é lá no Acre também. Eu vou pegar o 15 e vou diminuir de 5, que o Acre não é -5? Não. Essa diminuição do número exato, a gente só vai fazer quando o ponto de referência for o meridiano de Greenwich, que é o ponto 0. Nesse caso, não é. A minha referência é a ilha de Fernando de Noronha. Então, o que eu tenho que fazer? Ilha de Fernando de Noronha não está no -2. Eu quero chegar no -5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pulando as casinhas. Eu estou no -2. Eu pulei para o -3. Então, eu pulei uma casa. Pulei para o -4, eu pulei mais uma casa. E pulei para o -5, pulei mais outra casa. Então, eu pulei 3 casas. Então, lá das 15 horas do horário de Fernando de Noronha, eu vou diminuir 3. Então, 15 menos 3, que horas vão ser? Façam a conta aí pra gente. Só para vocês irem observando, né? Então, 15 menos 3, 12. Então, enquanto em Fernando de Noronha é 15 horas, lá no Acre vai ser 12 horas, tá bom? Vamos descer aqui para as atividades para a gente poder ir fazendo junto, tá bom? Eu vou pegar as atividades para a gente poder fazer junto para vocês irem observando como que funciona, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês. A primeira atividade, porque os países, assim como o Brasil, acabam não usando como referência para os fusos horários as linhas retas do meridiano. Eu falei isso no começo, né? Se os países eles usarem exatamente aquela linha reta do meridiano, pode acontecer de cortar um estado ao meio, de uma cidade. Então, para evitar que uma cidade, por exemplo, tenha 2 horas diferentes no mesmo território, os países eles têm autonomia para fazer os contornos aí, né, nos seus fusos horários. O estado de Minas Gerais está em qual fuso horário brasileiro?
Então eu falei quando eu dei o exemplo de Belo Horizonte, né? O estado de Minas Gerais está no fuso -3. Se o meridiano de Greenwich, fuso 0, for 13 horas, que hora será no estado de Minas Gerais? Então, primeira coisa, o meu ponto de referência não é o meridiano de Greenwich? Então, nesse caso, eu posso pegar as horas que indicou aí no meridiano de Greenwich, que é 13 horas, e diminuir pelo número do fuso, que no caso é -3. Então, 13 menos 3, 10 horas. Então, enquanto no meridiano de Greenwich for 13 horas, em Minas Gerais vai ser, né, 13 menos 3. Façam aí. Me mostra a conta, tá? Não vai colocar só porque eu falei aqui, não. Quero que vocês façam a conta. Agora vamos para essa número 3, que é a mais complexa, né? Eu apresento um mapa aí para vocês. Resolva as seguintes situações, problemas, com base no que você aprendeu sobre o fuso horário e com base no mapa abaixo. Então, eu estou mostrando para vocês o mapa. É o mesmo mapa. Então, tem o -2, que são as ilhas. O -3, que é o horário oficial de Brasília. O -4, que pega ali Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o -5, que é o Acre. Lembrando que esses números só podem ser subtraídos se o ponto de referência for o meridiano de Greenwich. Se não for, a gente vai contar as casinhas. Então, vamos lá. Na letra A, Joana conseguiu uma entrevista virtual de emprego em uma grande empresa que fica na Zona Franca de Manaus, no estado do Amazonas. A entrevista está marcada para as 15 horas. Levando em consideração que Joana mora em Belo Horizonte, a que horas Joana deve entrar na reunião virtual? Então, Joana tem uma reunião, ela mora em Belo Horizonte, e ela tem uma reunião com o pessoal lá do Amazonas. Essa reunião está marcada para as 15 horas. 15 horas no horário do Amazonas. Então, qual que é o meu ponto de referência? Amazonas. Só que Joana mora em Belo Horizonte. A gente viu que no Amazonas é -4. Em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, é -3. Então, eu não estou no mesmo fuso horário. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu ponto de referência e contar as casinhas. Só que agora é um pouco diferente, ó. O Amazonas está no -4. Só que Joana está no -3. Então, repare que ao invés dela ir para a esquerda, ela está indo para a direita. O que eu falei lá no começo? Quando eu caminho para a esquerda, eu subtraio. Quando eu caminho para a direita, eu somo. Então, nesse caso, eu vou somar a quantidade de casinhas que tem entre um fuso e outro. O horário não é do Amazonas, então eu estou no fuso -4. Joana está em Belo Horizonte, estou no fuso -3. Então, quantas casinhas tem de um para o outro? Uma. Então, do -4 para o -3, eu tenho uma casinha. Então, eu vou somar, das 15 horas, eu vou somar mais 1. Então, é isso que vocês vão fazer. Tá bom? Vamos para a letra B. Um determinado programa de TV tem sua transmissão ao vivo marcada para as 20 horas no horário oficial de Brasília. Então, o horário oficial de Brasília está no fuso -3. A que horas um telespectador verá essa transmissão no estado do Acre? Então, e também na ilha de Fernando de Noronha, tem duas. Ó. Vamos primeiro para o estado do Acre. Se eu estou no horário de Brasília, às 20 horas, e quero saber que horas são lá no Acre, o que eu tenho que fazer? Vou contar o número de casinhas, correto? Então, eu estou no horário do Acre, eu estou no horário de Brasília, que é o -3. O Acre está no -5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou contar o número de casinhas. Primeiro, eu estou indo para que lado? Esquerda ou direita? Esquerda. Então, eu vou subtrair, não vou? Então, se eu estou no -3, eu pulo para o -4 e depois para o -5. Então, eu pulei 2 casas. Se eu andei para a esquerda, eu vou diminuir 2. Então, das 20 horas, eu vou tirar 2 horas. Então, façam aí. Primeiro no Acre. Agora, a ilha de Fernando de Noronha, ela está no -2. O meu ponto de referência é o horário de Brasília, que é o -3.
Então, nesse caso, eu estou andando para a direita. Então, agora eu vou somar. Quantas casinhas eu vou somar? Eu estou no menos 3. Quero ir para o menos 2. Eu pulei uma casinha. Então, agora eu vou somar porque eu fui para a direita. Então, das 20 horas do horário de Brasília, eu vou somar quantas horas? Ok? E na última, letra C, João precisa fazer uma viagem para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele vai sair da sua cidade Andradina, que é em São Paulo, às 9 horas da manhã. Levando em consideração que a viagem dura 6 horas e lembrando dos fusos horários, a que horas João vai chegar em Campo Grande? Então agora nós temos um outro fator. Além do fuso horário, nós temos uma viagem no meio do caminho. Então vamos lá. João, ele vai para Campo Grande. Campo Grande está no Mato Grosso do Sul. Só que ele mora em Andradina, em São Paulo. São Paulo está no fuso menos 3. Mato Grosso do Sul está no fuso menos 4. Então a gente já tem uma diferença de fuso. Mas antes da gente fazer essa diferença do fuso, primeiro a gente tem que levar em consideração a viagem. A viagem dele de Andradina para Campo Grande dura 6 horas. Ele saiu de Andradina 9 horas da manhã. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é somar 9 horas da manhã mais o percurso da viagem, que durou 6 horas. Então eu vou somar 9 horas da manhã mais 6 horas. Vai dar que horas aí? 9, 10, 11. Vão somando aí para chegar no resultado. Quando vocês chegarem nesse resultado, 9 mais 6, é essa hora que ele vai chegar lá em Campo Grande? Não. Lembrem que em Campo Grande eu tenho um fuso horário. Então, se eu estou em São Paulo, que é o menos 3, e quero ir para Campo Grande, que é menos 4, eu vou pular quantas casinhas? Uma casinha. Eu fui para a esquerda, então eu vou diminuir 1 hora. Eu vou diminuir essa 1 hora de onde? Do horário final. Então, 9 mais 6 é o tempo da viagem. Desse resultado, vocês vão subtrair 1 hora. Então, essa é a hora final que o João vai chegar em Campo Grande. Bom, pode parecer um pouco complicado, essas primeiras atividades vocês vão ter dificuldade, mas chama, pergunta que eu vou responder, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima. Tchau!